Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda parte da lição A Fé e o Arrependimento que Deus realmente quer. Esta é a segunda e última parte desta lição. Geralmente as lições deste curso Deixa a Bíblia Falar são divididas em 3 partes, com exceção da primeira, por ser menor, fizemos em uma única parte. Esta, também por ser um pouco menor, faremos em 2 partes, mas em geral nossas lições têm 3 partes. Na primeira parte desta lição nós vimos que é necessário ter fé para ser salvo. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crer não pereça. Em Marcos 16, quando Jesus deu a ordem dos discípulos irem pregarem, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que deveria fazer para ser salvo, foi-lhe dito: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E em Tiago capítulo 2 nós aprendemos o que é este crer, o que é a fé de fato, na prática. Hebreus 11:1 diz que fé é certeza e convicção das coisas que se esperam e daquilo que não podemos ver. Mas Tiago diz que a fé é comprovada, ela se torna verdadeira, real, a partir do momento em que a pessoa que tem fé, ela age, ela faz ações, obras de obediência a Deus. Ele deu exemplo de Abraão, ele deu exemplo de Raabe, que agiram de acordo com a sua fé, atendendo a Deus. Falemos sobre agora arrependimento. Para ser salvo é necessário arrepender-se. Mas quem precisa se arrepender? O que é arrependimento? É o que veremos nesta parte da lição. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde nós lemos. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Quem é que precisa arrepender-se? Todos. É um desejo de Deus que todos se arrependam para que não sejam destruídos. Jesus disse várias vezes em Lucas capítulo 15, texto lido na lição anterior, sobre as boas novas do Evangelho, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Para ser salvo é necessário arrepender-se dos pecados. É uma das decisões que faz parte daquilo que o homem precisa fazer para receber a salvação, a reconciliação com Deus, para atravessar a ponte. O pecado criou um distanciamento, um abismo. Jesus construiu a ponte. Para atravessar a ponte, eu preciso crer, eu preciso arrepender-me dos meus pecados. Depois de os apóstolos pregarem no dia de Pentecostes em Jerusalém, dizendo às pessoas que elas haviam crucificado o autor da vida, e depois de as pessoas reconhecerem o grande mal que haviam cometido, perguntaram aos apóstolos: irmãos, que faremos? Em Atos 2, versículo 38, nós lemos a resposta. Atos 2, versículo 38. A resposta foi esta. Pedro, respondendo, disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Pedro disse. A mesma ordem é dada em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. A mesma ordem é dada. Atos 3,
19, onde diz o seguinte: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Não há dúvida de que o arrependimento é necessário e de que o Novo Testamento ordena e exige arrependimento para que o homem possa obter perdão de pecados. Em Lucas capítulo 13, Jesus falava com algumas pessoas que estavam dizendo que desastres que aconteceram a alguns homens haviam acontecido por causa de seus pecados. E Jesus então diz que todos os homens são pecadores e precisam se arrepender. Lucas capítulo 13, versículo 1 a 5. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Versículo 4. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Arrependimento, segundo os ensinos de Jesus, é necessário. Mas quem é que precisa se arrepender? Em Atos capítulo 17, versículo 30, nós já vimos também no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mas em Atos 17, versículo 30, está declarado de uma maneira muito clara de quem precisa se arrepender. Quem precisa se arrepender, Paulo disse no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Todos precisam se arrepender. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9, dizia, e nós lemos, diz, de fato, que Deus deseja que todos se arrependam. E agora aqui em Atos capítulo 17, versículo 30, Deus manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos pecados. Jesus disse àqueles que o ouviam, lá em Lucas capítulo 13, se vocês, eu afirmo a vocês, que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer, como eles morreram. Arrependimento é necessário a todas as pessoas. A humanidade, de fato, viaja por uma de duas estradas diante de Deus. Ou a estrada do arrependimento, ou a estrada da rebeldia, da rebelião contra Deus. Arrependimento faz parte do plano estabelecido por Deus para a salvação. Mas o que é arrependimento? É isso que precisamos entender e é isso que passaremos a discutir agora. Em primeiro lugar, arrependimento é desviar-se do pecado, mudando a direção da vida. Se estávamos numa direção, mudando a direção da vida em relação a pecado. Arrependimento é mais que uma busca de ser uma pessoa melhor. É mais do que uma forma de controlar a si mesmo. Arrependimento é uma medida profunda, é uma decisão de abandonar tudo que é contrário à vontade de Deus. Arrependimento não é simplesmente uma certeza ou convicção de ter cometido algum pecado. Isso apenas em si não é arrependimento. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, as pessoas que ouviram os apóstolos passaram a ter convicção do mal que haviam cometido ao crucificarem Jesus. Mas Pedro deixou claro que eles precisavam se arrepender.
Pedro não considerou que aquela certeza, aquela convicção de que havia um pecado era em si arrependimento. Não. Pedro disse, vocês precisam arrepender-se. Leia comigo Atos, novamente, capítulo 2. Desculpe, Atos capítulo 2, versículo 36 a 38. Atos capítulo 2, 36 a 38. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo, disse Pedro, de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Se ficaram muito aflitos, é uma clara evidência de que estavam convictos de que realmente eram culpados daquele pecado do qual Pedro os acusara. E perguntaram o que devemos fazer. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Arrependimento, portanto, não é simplesmente a certeza de ter cometido pecado. Se fosse, nesse texto que nós lemos, Pedro não diria arrependam-se, porque eles já tinham certeza que haviam cometido, que eram responsáveis pela morte de Cristo, que haviam cometido aquele pecado. Arrepender-se não é apenas sentir dor ou tristeza pelo pecado praticado, porque uma pessoa pode sentir dor ou tristeza devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha que sofrer e ainda assim não arrepender-se de verdade. Apenas o sentimento de dor ou tristeza não pode ser definido como arrependimento. Arrependimento não é simplesmente a tristeza divina. A tristeza divina vem antes e até produz o arrependimento, mas sozinha ela não é o arrependimento. Dá uma lida comigo no que Paulo disse sobre a tristeza divina em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Pois a tristeza que é usada por Deus pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. A tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. A NVI, Nova Versão Internacional, nesse mesmo versículo dirá: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. A tristeza estará presente no caminho até o arrependimento, mas ela sozinha ainda não é o arrependimento. O arrependimento talvez nem deva ser definido como uma mudança de vida. O arrependimento produz sim uma mudança de vida, mas a mudança de vida é o resultado do arrependimento. Se o arrependimento não produzir uma mudança de vida, ficará evidente que não houve o arrependimento genuíno. Mas a mudança de vida não é em si o arrependimento. Costumamos dizer que arrependimento é mudança de vida. Mas, de fato, a mudança de vida é o resultado do fato de ter ocorrido o arrependimento. Em Mateus capítulo 3, João Batista pregando, advertia o povo da necessidade de produzir os frutos que mostrassem o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Na NVI diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, dirá: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. São as palavras de João Batista. A mudança, então, vem depois do arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. O arrependimento vem antes da mudança.
A mudança são os frutos que comprovam que houve arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude ou comportamento em relação ao pecado. É uma mudança na mente ou na mentalidade, na forma de pensar. É uma decisão firme, enérgica, determinada, forte de não mais viver pecando. É a decisão de desistir de um determinado modo ou estilo de vida. É a decisão de mudar. E o resultado será a mudança. O apóstolo Paulo, que no passado havia sido chamado de Saulo de Tarso, arrependeu-se de uma forma determinada e fez uma mudança de propósitos em relação ao seu modo de vida. Antes, ele havia dedicado sua vida ao judaísmo e havia tornado-se perseguidor da Igreja de Deus. Quando se arrependeu, na estrada de Damasco, sua vida tomou um rumo inteiramente novo e diferente. Paulo estava numa direção, arrependeu-se e sua vida tomou um rumo inteiramente novo e diferente. E com suas próprias palavras, Paulo declara seu arrependimento no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, quando ele diz o seguinte: no passado, todas essas coisas, ele havia feito uma lista de coisas, valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. No passado, todas essas coisas eram títulos, eram valores humanos que lhe conferiam algum tipo de status. Paulo disse: no passado valiam muito para mim, mas agora não tem valor. Ele mudou a maneira de pensar, ele passou a ver as coisas de uma maneira diferente. Arrependimento é a decisão de voltar-se para Cristo. Não é apenas uma reação negativa para com o pecado, mas também é uma resposta positiva a Cristo. Paulo elogiou os Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, com as seguintes palavras: todas as pessoas desses lugares falam de nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aquelas pessoas na cidade de Tessalônica que se tornaram cristãs deixaram os ídolos quando se arrependeram. Mas não apenas deixaram os ídolos, a Bíblia diz que deixaram os ídolos para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Isto é arrependimento, é voltar-se para Cristo. Não apenas abandonar o pecado, mas também voltar-se para Cristo. Se uma pessoa abandona o pecado, mas não se volta para Deus, ele de fato não se arrependeu no sentido completo da palavra segundo o Novo Testamento. Porque alguém pode deixar algum pecado, como por exemplo o pecado da embriaguez, porque adquiriu uma doença tipo cirrose hepática, uma doença no fígado. Então deixa a embriaguez. Isso quer dizer que se arrependeu? Não. A menos que se volte para Deus, a pessoa não terá se arrependido. Cada um de nós, ao pretendermos nos tornar discípulos verdadeiros, seguidores verdadeiros de Jesus, cada um de nós tem mudanças específicas a fazer na vida. João Batista falava às pessoas que vinham para ser batizadas por ele da necessidade de realizar estas mudanças específicas, João Batista respondendo aos candidatos ao batismo, quando estes lhe perguntaram como viver após a conversão. Vamos ver Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14. Lucas
capítulo 3, versículos 10 a 14. E aqui nós lemos: Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda? Respondeu João. Alguns soldados também perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. João disse para cada pessoa, em cada situação, que havia sim mudanças específicas que precisavam fazer. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, reparta com quem não tem. Aos cobradores de impostos, João disse: não cobrem mais do que a lei manda. Aos soldados, João disse: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Após o arrependimento verdadeiro, virão as ações que comprovam o arrependimento e que mostram a diferença entre o comportamento atual do antigo. Em Atos capítulo 19, nós lemos uma bela história de um grupo de pessoas que, arrependidas, cortaram a ligação com o passado pecaminoso. Cortaram a ligação com o passado pecaminoso. Atos 19, versículos 18 a 20. Aqui nós lemos o seguinte: então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as más obras que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Aquelas pessoas romperam os laços, a ligação com o passado. Elas vinham praticado feitiçaria, magia, ocultismo, que é contra Deus. E vimos isso na lição sobre o pecado. E possuíam livros que ensinavam a prática da feitiçaria. Então, o que fizeram? Naquela época, livros eram bem valiosos, bem caros. Sem a imprensa, os livros eram feitos artesanalmente. Eles tinham que copiar tudo à mão. Mas o que aquelas pessoas fizeram? A Bíblia diz que queimaram todos aqueles livros. E o valor calculado chegava a 50.000 moedas de prata, ou dracmas. Uma dracma, uma moeda de prata, equivalia à diária de um trabalhador braçal. Portanto, o valor total daqueles livros era igual a 50.000 dias de trabalho, o que seria igual a 137 anos de trabalho, se fosse possível uma pessoa trabalhar todos os dias de sua vida desde o seu nascimento. Puxa vida, eram livros de grande valor. E o que eles fizeram? Queimaram todos aqueles livros. Aquelas pessoas haviam feito uma decisão firme e determinada. Sabiam que o passado na feitiçaria era algo que deveriam abandonar definitivamente, pois contrariava a vontade de Deus. E mesmo com um grande prejuízo financeiro, romperam os laços, a ligação com o passado, queimaram os seus livros. É isso que é arrepender-se na prática, romper os laços ou a ligação com o passado. Conta-nos a história que Alexandre o Grande, general vencedor de muitas guerras, costumava mandar queimar os navios quando os ancorava numa praia antes de iniciar
a batalha para conquistar aquela terra. Ao ancorar e desembarcar seus soldados, ele dava ordem: queimem os navios. Seus soldados muitas vezes lhe perguntavam: mas Senhor, como iremos voltar? E ele respondia: nós não voltaremos. Iremos vencer ou morrer, mas não iremos voltar. Queimando os navios, eles não teriam a opção de voltar ou fugir facilmente se a batalha se tornasse difícil. Era vencer ou morrer. Arrependimento exige o rompimento com os laços do passado, queimar os navios. E o que é que precisa ser eliminado de sua vida? O que é que precisa ser eliminado de minha vida? Seria a mentira, a linguagem impura, a desonestidade? Seria algum tipo de impureza sexual, a maledicência? O quê? Pensemos em nosso caso específico, o que João Batista nos diria? O que João Batista diria a você, diria a mim, se lhe perguntássemos sobre o que fazer em nossa nova vida? Certamente, João Batista, conhecendo a nossa situação específica, nosso ofício, nossa profissão, nossa ocupação, ele teria algo a nos dizer. Arrependimento é abandonar pensamentos, ações, atitudes e comportamentos que não estejam de acordo com a vontade de Deus. Ao encontrar Jesus, Zaqueu arrependeu-se, e sabemos disto pelas decisões que ele fez de corrigir-se e não mais praticar as obras que praticava no passado e consertar o que fosse possível ser consertado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 8 a 10. Aqui nós lemos as seguintes palavras. Lucas 19, 8 a 10. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, e como era comum, os publicanos cobravam geralmente mais do que deviam. Lembra que João Batista falou para o publicano não cobrar além do determinado pela lei? Era uma prática comum dos publicanos cobrar mais do que havia sido determinado pelo governo, e desta forma eles enriqueciam ilegalmente. Zaqueu não era diferente dos outros cobradores de impostos, mas no dia em que ele se arrependeu, fez a decisão de mudar sua vida e mudar seu caráter. E isto incluiu a decisão de dar a metade de seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais, como a lei de Moisés mandava, em obediência a Deus, devolver 4 vezes mais a aquele que ele havia roubado. E foi exatamente isto que Zaqueu fez, nos dando uma prova, uma evidência de que ele havia se arrependido. O filho pródigo de Lucas 15 também se arrependeu. Lemos na lição anterior sobre o Evangelho. Quais as evidências do arrependimento do filho pródigo? Ele somente sentiu tristeza? Ele somente reconheceu que errou? Não. Ele fez um sacrifício enorme e voltou para casa, aceitando o fato e admitindo diante de seu Pai de Deus ser culpado de pecado. Ele mudou a sua vida, ele deixou o campo de porcos, a vida dissoluta, as farras, e voltou para o Pai. É necessário arrepender-se, é necessário fazer esta decisão. No início desta lição, lemos algumas passagens bíblicas em que pessoas perguntaram aos apóstolos o que deviam fazer para ser salvas, para terem seus pecados perdoados. Depois de saber que Jesus aceitou sofrer o castigo
de nossos pecados para nos dar gratuitamente a salvação, nos religando com Deus, devemos fazer a mesma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salva? Você deseja ser salvo ou salva? Gostaria de ter seus pecados perdoados e ser religado com Deus? Eu espero sinceramente que sim. Que melhor escolha podemos fazer além de aceitar e receber os benefícios de todo o trabalho e sofrimento de Jesus para nos salvar? Só há dois destinos eternos: os céus ou o inferno. Jesus veio para nos dar as condições que não teríamos sem Ele de ir para os céus. Eu sou muitíssimo agradecido a Jesus pelo que Ele fez por mim ao morrer em meu lugar. Eu quero ir para os céus, espero que você também queira. E se quer ir para os céus, por favor, creia, que quer dizer acredite e obedeça, e arrependa-se de seus pecados, voltando-se para Deus. E Ele lhe espera, como o pai do filho perdido esperava a volta de seu filho para fazer uma festa no céu quando você voltar. Na próxima lição, iremos ver na Bíblia outro importante passo que precisa ser dado para atravessarmos a ponte e nos reconciliarmos com Deus. E este é justamente o batismo. Então, por favor, eu lhe peço, não perca a próxima aula. Ela será extremamente importante. E lembre-se, somente deixando a Bíblia falar é que aprendemos com segurança e certeza quais são os passos que precisamos dar para a salvação em Cristo. Quer saber o que fazer para ser salvo? Por favor, deixe a Bíblia falar.